Paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, igreja. Aqui, pastor, aleluia. Eu vou fazer uma comparação entre Martin Luther King e o jovem que há poucos dias morreu, o Charlie Kirk. Martin Luther King era um pastor batista, pastor evangélico. Martin Luther King foi um dos maiores líderes do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos durante a década de 1950 e 1960. Pastor batista e ativista. Ele lutou incansavelmente contra a segregação racial e a discriminação usando métodos pacíficos, inspirados na filosofia de Mahatma Gandhi. Martin Luther King Jr. defendia a igualdade racial e direitos civis. Ele acreditava que todas as pessoas, independente da cor de sua pele, deveriam ter os mesmos direitos. Isso incluía o direito de votar, de frequentar as mesmas escolas, de usar os mesmos transportes e de viver sem discriminação. Sua principal estratégia de luta era a resistência não violenta e a desobediência civil. Ele organizou marchas, boicotes e protestos pacíficos para pressionar o governo a mudar as leis segregacionistas, como o famoso boicote aos ônibus de Montgomery. Ele se opunha a qualquer tipo de violência, mesmo em resposta à brutalidade policial. Em seu discurso mais famoso, I Have a Dream, que significa eu tenho um sonho, ele expressou sua visão de futuro, onde negros e brancos vivessem em harmonia com os filhos de ex-escravos e os filhos de ex-proprietários de escravos, sendo julgados pelo caráter e não pela cor da pele. Martin Luther King foi assassinado em 4 de abril de 1968, em Memphis, Tennessee. Ele estava na sacada de um motel quando foi morto a tiros por um atirador. O assassino James Earl Ray era um segregacionista branco que se opunha à luta de Martin Luther King. Ele era contra totalmente o que Martin Luther King lutava. Sua morte foi resultado do ódio racial e da oposição violenta que seu movimento enfrentava. Mesmo depois de seu assassinato, o legado de luta de Martin Luther King Jr. continuaram a inspirar o movimento por direitos civis em todo o mundo. Charlie Kirk era cristão evangélico e ele foi assassinado a tiros em um evento da Universidade em Utah, nos Estados Unidos. Ele era o fundador e CEO da organização conservadora, com ideologias de direita, de extremismos de direita, de Donald Trump, um verdadeiro defensor das ideologias de Donald Trump. Inclusive ajudou muito Donald Trump arrebanhando os jovens para votarem em Donald Trump. Ele fundou a tal de Turning Point USA, que é o ponto de virada dos Estados Unidos, que significa: ele era conhecido por ser um forte defensor do cristianismo, de valores evangélicos em várias ocasiões. Charlie falava abertamente sobre sua fé e considerava central a fé em sua vida e em seu trabalho. Muitos de seus amigos e colegas o consideravam um homem de Deus. Essa tal de Turning Point USA era uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos que promove valores e ideias conservadoras, ideologia política. Especialmente entre os jovens e estudantes. Ele arrebanhava esses jovens e ensinava a eles essas questões, essas ideologias. O irmão Charlie. Ele fundou essa tal de instituição em 2012. Qual era a missão dessa instituição? Evangelizar o mundo. Falar de Jesus? Não. A missão era identificar, educar, treinar e organizar estudantes para defender os princípios da liberdade dentro dessa ideologia conservadora do extremismo de direita. Atuava nas universidades, fazia conferências, organizando grandes conferências e eventos com palestras sobre Jesus? Não. Palestras conservadoras e a respeito de figuras políticas de destaque, com o objetivo de envolver os jovens em discursos sobre política e cultura. O evangelho, não. Pastor,
Martin Luther King lutando contra a segregação racial. O Charlie Kirk lutando para levar a ideologia conservadora de direita e de extremismo de direita de Donald Trump. Dois evangélicos desviados do objetivo do evangelho. Deus não chamou Charlie Kirk para ser um conservador de direita extremista, para pregar nas universidades e faculdades, inclusive morreu numa destes encontros dentro de uma faculdade. O Senhor não chamou Charlie Kirk para ser um disseminador da ideologia conservadora de Donald Trump. Deus não chamou o pastor Martin Luther King para ser aquele divisor de água que lutaria contra a segregação racial em defesa dos negros. Não. O Senhor chamou Charlie Kirk, e chamou Martin Luther King, e me chamou, e te chamou. Foi com uma missão: ide e pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. É o mesmo chamado que ele fez a Pedro, que era pescador. Ele disse: Pedro, abandona a rede, eis que eu te chamo, não para ser pescador de peixes, mas de homens, para trazer o evangelho, não para defender ideologia política. Foi um grande erro de Charlie Kirk, como foi um grande erro do pastor Martin Luther King. O que eles têm em comum? O erro